Olá, tudo bem, professora? Oi, boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Tudo Legal, jóia. Bom, gente, começando aqui, meu nome é João, eu sou gerente de educativo do Museu de Arte Sacra, que é um museu estadual e é administrado pela Associação de Produtores Culturais, Ação Cultural, né? E por conta desse período, desse processo de afastamento social, de isolamento social, a gente resolveu, então, desenvolver atividades online, AD, né? Ou AD, não sei se é E, mas também Remota. remota, para continuar o trabalho, né? Então, a gente está apresentando no museu, além das lives, a gente está apresentando no museu toda quarta-feira. A gente desenvolve trabalho com vídeo, num projeto chamado Você Sabia, onde a gente vai mostrando peças do museu, falando da história do museu, do prédio, acompanha a gente lá. Em breve a gente vai ter o site também, vai ter exposição 360 também, fiquem atentos. E também a gente desenvolve uma série de atividades, né? A gente vai também ter oficina em breve. Então fiquem ligados nas nossas redes. Aproveitem, não esqueçam de seguir a gente no Instagram e de se inscrever no canal do YouTube. Todas as lives que a gente tem feito, já essa terceira semana, estão sendo postadas lá, tá? No canal do YouTube, Museu de Arte Sacra. E essa também vai para lá. Então não se esqueçam de se inscrever também lá para acompanhar e também olhar as outras lives que perdeu nesse processo. Beleza? Bom, hoje nós temos, não posso esquecer de falar que todos os convidados aqui são voluntários e gentilmente aceitaram esse desafio de vir falar dentro dessa dinâmica nova que é das lives, né? Sobre os trabalhos que realizam, os temas que propuseram. A professora Paula Libos vai falar sobre cultura digital, muito além de tecnologia. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela UFMT, se não me engano, não? O Nick. Isso, Unic, isso. Tá, tem mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso em Física Ambiental, fez doutorado no ECO, na UFMT, e é atualmente diretora da Faculdade de Tecnologia e Urbanismo da Unic, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, CST em Design de Interiores, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, né? E possui experiência no desenvolvimento de projeto arquitetônico, atuando na área de arquitetura, urbanismo e interiores, com ênfase na arquitetura comercial e residencial. Esqueceu alguma coisa, professora? Não, tudo aí. Perfeito. Legal. E aí, ela então vai falar sobre a questão da tecnologia. A gente teve uma live mais ou menos sobre esse assunto, mas eu acho que todos os assuntos eles são muito extensos, né? E tem muita gente pesquisando sobre várias perspectivas. O que a senhora entende, professora, como cultura digital? Boa noite, João. Boa noite a todos que acompanham aí o canal do museu, do YouTube e do Instagram. É uma honra poder participar. Fiquei muito honrada com o convite para a gente fazer esse bate-papo. E eu venho estudando cultura tem pouco tempo. Eu ainda estou em desenvolvimento no meu doutorado pela ECO, né? Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT. E de lá então que eu venho me aprofundando um pouco mais nesse tema de cultura. Não é especificamente um tema qual eu estou abordando única e exclusiva. Como eu sou arquiteta, eu tenho estudado muito a relação do jovem do século XXI com a escola, com o espaço escolar. E esse tema da cultura, né? Quando você me fez o convite, me chamou muito a atenção por conta desse contexto a qual estamos vivendo também dentro da universidade, de estarmos trabalhando com as nossas atividades de forma remota. E aí, por isso que foi o interesse de trazer um pouquinho esse bate-papo. Eu não sou uma conhecedora profunda, mas depois que a gente entrou nessa nova roupagem, né, de adquirir conhecimento e de nos relacionarmos um com os outros,
foi me interessando muito esse assunto, né? Entendendo que a cultura digital, ela é um tipo de cultura. Ela não é uma cultura isolada, ela não está além da cultura qual a gente já conhece, que são signos, símbolos, tradições, tudo aquilo que caracteriza um grupo, a qual eu me relaciono, você se relaciona, né? Então, nesse sentido, a gente vem trazendo um pouquinho essa questão da cultura digital como um tipo de cultura a qual a gente também está vivendo hoje em dia. E aí a gente precisa entender que a gente tem várias plataformas, né? Quando a gente vem falar da cultura digital, a gente entende que é só a internet, né? Mas a internet, ela é uma das plataformas. A partir do momento que eu copio uma imagem no meu pendrive, ou que eu salvo um texto no meu computador, ou que eu faço alguma manipulação de dados, eu estou fazendo cultura digital. Então, a internet, ela não é a cultura digital. A gente precisa tirar isso, né? Às vezes as pessoas entendem que tem que estar online para poder estar inserido dentro desse contexto de cultura. E não é bem assim que as coisas funcionam. Ela pode ser transmitida através desses canais. Então, a internet hoje a gente sabe que é um meio muito mais ágil, a qual a gente troca, a gente compartilha essas informações. E é isso que é o legal. Lá atrás, né, quando a gente não teve o boom da internet, a gente tinha um emissor, que era principalmente o rádio e TV, e nós éramos simplesmente o receptor dessas informações. Hoje não. Hoje a gente também pode compartilhar, a gente também pode produzir conteúdos. Isso se torna mais fluido através desses meios digitais. Então, em vez de ser de um para um, ou de um para vários, da TV para vários, né, seria a cultura em massa, mas a gente tem de muitos para muitos. Eu recebo de você, manipulo e compartilho, ou eu produzo um conteúdo e compartilho com você, e você manipula esse conteúdo e compartilha com o próximo, e isso é muito interessante. Uhum, sim. Com relação aos aspectos educacionais, que a senhora estava falando, por exemplo, como trabalha numa instituição de ensino, tendo agora que os alunos estão participando, eu sou professor também, trabalho numa escola, e a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Essa semana eu vou gravar aulas, por exemplo. Então, notou alguma diferença em relação a isso? Os estudantes estão tendo algum tipo de dificuldade? Tem alguma coisa que a gente que eles estão aprendendo, que nós como professores também estamos aprendendo com isso nova? Então, João, tem um sociólogo espanhol, que é o Manuel Castells, ele fala que a cultura digital, ela é uma habilidade que a gente tem de produzir, difundir e mesclar, né? E nós, enquanto professores, eu acho que a gente vem muito daquele contexto de sala de aula, qual a gente não estava preparado em relação a essa produção digital. E o aluno também, né? A gente vem percebendo que essa inserção tem sido feita em algumas escolas de ensino fundamental e ensino médio, mas a grande massa que entra hoje nas escolas, nas universidades, ela não veio com essa educação, né, digitalizada. E aí a gente precisa realmente romper barreiras e aprender, e a gente tem que assumir que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar preparado para descobrir o novo, e a gente descobre junto com o aluno. Mas o que eu acho que é fundamental é a gente estar aberto, né? A gente precisa estar aberto para as mudanças, e eu acho que a quarentena tem despertado isso, a forma da gente enxergar e a forma da gente conduzir, ela tem que ser diferente. Eu não posso querer continuar fazendo as mesmas coisas das mesmas formas que eu fazia lá atrás, né? E o que é legal?
a gente consegue fazer isso tanto de forma local como global. Hoje eu tenho a possibilidade de assistir programas do mundo inteiro, de dentro da minha casa, de forma simultânea. Você mesmo colocou aí que você está fazendo visita guiada, apresentando o museu. Quantas pessoas não têm a oportunidade, mesmo sendo aqui de perto, não têm a oportunidade de estar vindo em Cuiabá e conhecer o museu? E a partir do momento que você coloca, né, isso para as pessoas, é uma oportunidade ímpar, ímpar na vida delas, né? Uhum. Eu noto que a gente teve um alcance, né, de um público que não tinha o hábito não conhecia o museu e pelas redes acabou conhecendo. Também, de alguma maneira, esse período fez com que as pessoas fossem além do hábito de uso, né, porque normalmente se usa a internet, mas se usa dentro de um campo muito limitado, né, cotidiano, sobre gostos e tal. E, de repente, como a gente vai ter um pouco mais de tempo, né, para ficar em casa e a interação ela vai ficando mais remota, né, a gente vai tendo acesso a novas informações, novas coisas, né, e vai aprendendo de alguma maneira essas coisas, né. Uma coisa que eu noto, assim, que os alunos, a grande dificuldade, pelo menos eu estou trabalhando com alunos de ensino fundamental e médio, a grande dificuldade é que eles precisam de um pouco mais de autonomia para utilizar, para interagir com essa educação remota. Ele não tem mais a presença do professor, a facilitação presencial, apesar de ver os vídeos e ter o contato do professor, de poder tirar dúvida, ainda assim ele depende de um querer fazer isso, né? Ele precisa necessariamente ser mais autônomo em relação a isso, até para pedir ajuda, né? Para o professor, mesmo tendo o contato dele. E muitas vezes não acontece, né? Porque é uma questão de aprendizagem. Parece que nós estamos vendo alguma coisa acontecer. E essa coisa está mudando o modo como a gente entende educação. Sim, concordo com você. E o que a gente também precisa se atentar, João? Não é só para o entretenimento, né? A gente precisa entender que a gente pode utilizar essas trocas de informação colaborativa também para a gente estudar arte, para a gente estudar ciência, para a gente entender de matemática. Então, ele vai muito além de eu assistir apenas um show. Eu tenho a opção hoje de N outras opções que eu posso estar conversando através das plataformas. Só que Sim, basta querer, né? Eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar a forma com que eu me relaciono com as redes, utilizar isso de uma forma positiva, qual eu posso agregar esse conhecimento, adquirir habilidade e treinar e o que é legal, eu posso visitar e visitar novamente e olhar no detalhe e prestar atenção de novo, diferente de como a gente enxergava antes. sim. E essa relação, você acha que ela é mais traumática para o professor ou para o estudante? Eu acredito que seja uma via de mão dupla. É lógico que a gente tem professores que têm mais facilidade em estabelecer essas relações. Eu acho que no início todo mundo sofre porque é uma adaptação que a gente precisa ter uma rotina diferente, estabelecer os horários de forma diferente. E para o aluno também, essa relação ele fica mais exposto, né? Porque na sala de aula eu posso chegar no meu professor e eu posso perguntar baixinho, né? Lá na aula remota, não. Eu faço uma pergunta, ela é uma pergunta aberta, a qual todo mundo tá ouvindo. Então, eu preciso romper essa barreira da vergonha, da timidez, de achar que o professor vai me responder de um jeito assim ou de um jeito assado. E ir para frente, a gente está aprendendo também. Eu acho que é importante para todo mundo essa nova forma de a gente se relacionar. Sim, com certeza. Eu estou me sentindo bastante traumatizado
É muito complicado porque geralmente eu tenho uma aula com os alunos, é 1 hora por semana, eu dou aula de filosofia, sociologia também, e 1 hora em sala me parecia pouco ainda, né? Porque os temas às vezes são muito complexos. E agora eu estou tendo que gravar aulas de 10 minutos, 15 minutos, o que para mim é bastante difícil, né? Porque isso exige, por exemplo, um poder de síntese e de clareza na explicação que eu não sei se eu tenho, né? Não que eu acho que eu não seja um bom professor. Claro que eu acho que o professor que você acha um bom professor necessariamente, eu acho que ele tem problemas. Ele não é necessariamente um bom professor. Um bom professor está sempre em crise com o trabalho dele porque ele precisa aprender mais. Pelo menos acredito nisso. Mas é que são maneiras, né? Eu tenho um modo de me comunicar. E esse modo de me comunicar é através de voltas, por exemplo. E, de repente, eu preciso me reorganizar dentro de um modo de comunicar que não é o meu habitual, para gravar 10 minutos de aula. Uma aula que eu daria em 1 hora, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho alunos que têm tempos de aprendizagem diferente. Alguns olham um vídeo desse, mais objetivo, e pegam rápido. Outros não. Outros dependeriam, por exemplo, de uma nova explicação, ou de uma nova perspectiva de explicação, né? Uma nova tentativa, ou de uma interação olho a olho. E isso é uma coisa, por exemplo, que pesa para alguns alunos, né? A gente, por exemplo, perdendo esse contato, a gente perde isso que dentro da escola a gente tem. Que é entender, por exemplo, o tempo de aprendizagem diferenciado de cada aluno, né? E aí, isso vira um problema que as coordenações precisam responder, que precisam resolver, por exemplo. Sim, no caso nosso lá, nós estamos trabalhando com essa mediação ao vivo, né? Então, Uhum. talvez a gente não tenha essa dificuldade a qual você está enfrentando, porque a gente tem 1 hora e meia, 2 horas de transmissão e é simultâneo. Igual eu estou conversando aqui agora com você, o meu professor está numa sala de aula com os seus 20, 30 alunos, né? Passando conteúdo e passando atividade. Agora, essa questão que você coloca, João, de fazer uma síntese de conteúdo em 10, 15 minutos, o interessante disso para o aluno é a questão dele poder assistir isso diversas vezes, né? Até contribuindo para o processo de aprendizado dele. Se ele tem um aprendizado um pouco mais lento, ele pode pausar o vídeo, voltar, fazer de novo, assistir de uma forma mais lenta. Só que a gente precisa aprender a aprender dessa forma, né? Também não é Então, fácil. também não. Mas mesmo pausando, muitas vezes, por exemplo, até pela minha experiência, você explicou de um jeito, como professor você acha suficiente, você organizou Sim. e aquilo. Alguns alunos entenderam, outros não. E aí você em sala, você acha que se conectar do modo como ele vai poder entender mais. Nós vamos, estou dizendo, né, um vídeo. Oi? Cortou de novo. Acontece. Tá caindo um pouco. Voltou? Oi? Oi, Tá. travou. Acontece. A internet, ela Muito. trava. Esse horário tem muita gente online. Temos mais esse Sim, problema ainda. sim. Deixa eu aproveitar e dar um boa noite de novo. Eu vi aí que entraram vários colegas meus de profissão. Uma honra todos vocês aí. Quem eu não conheço também, obrigada. Legal. Pessoal, se quiser mandar pergunta também, tá? Oi? Eu estou perguntando, pedindo pro pessoal se eles quiserem mandar pergunta. João, eu queria Oi. depois compartilhar algumas plataformas interessantes. Fica à vontade.
Tem uma plataforma bem legal que é para assistir teatro e dança, que é a Cenário. Eu fiz uma colinha aqui de algumas importantes, assim, que eu achava bem bacana a gente compartilhar, que é uma plataforma parecidíssima com o Netflix, mas ela é específica para teatro e dança. Eu acho que é uma coisa Maravilha. muito bacana, né? Depois eu também posso te passar todas essas plataformas. É uma plataforma muito legal, a qual você, por exemplo, assim, eu não sei quando eu poderia assistir um show, sei lá, no outro lado do outro lado do planeta. Por essa plataforma eu tenho a possibilidade de assistir ao vivo shows de grandes artistas, né? Assistir teatro. Eu acho que a gente precisa mudar o olhar. É lógico que quando a gente vai ao teatro é toda uma experiência diferente, né? Mas às vezes a Uhum. gente não tem a possibilidade de deslocamento. Tem gente que não tem a possibilidade de, por exemplo, de sair de uma cidade para ir para nem todo mundo consegue ir a São Paulo para assistir uma peça de teatro que seja interessante, né? Então, eu acho que isso permite com que a gente tenha experiências com arte, com cultura, com dança, assim, que são fantásticas. Tem uma plataforma também chamada Inspirarte, que é uma plataforma de artes, que eles comentam as obras, eles ensinam técnicas, ensinam estilos artísticos. Você consegue produzir a sua obra enquanto artista, mesmo amador, compartilhar nessa plataforma super legal. Tem duas Começou a plataformas travar. bacanas. Oi? Começou a travar. Espera só um Eu pouquinho. tô... Tá. Tá, pode continuar, professor, desculpa. A Tem, internet. de artes tem essa Inspirarte que é bem bacana e tem uma Clepme também que ensina muita técnica artística, fala muito sobre artes. Tem agora, né, com o isolamento, eu comecei a pesquisar um pouco mais essa questão da educação através das plataformas, até para poder colocar isso no dia a dia da nossa sala de aula. E eu descobri uma plataforma Edutopia, que eles têm assim cases de sucesso que ajudam no aprendizado, talvez seja um canal fundamental de pesquisa para os ensino fundamental. Começou a travar. Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha. Aí eu não sei se é a sua internet ou a minha. Vamos indo devagarzinho, não tem problema. Temos tempo. Temos. Eu entrei aqui, a plataforma chama Edutopia. Edutopia é uma plataforma fantástica, ela ajuda ela ajuda os alunos a aprender e ela pega muitos casos de sucesso que a gente pode, né, pegar como uma experiência para poder replicar, que é muito bacana o trabalho dessa plataforma. Eu trouxe também Culticultura, que é um canal específico para produção de conteúdos de cultura digital. É muito bacana. Todas essas plataformas, eu venho fazendo essas descobertas nessa angústia também de melhorar essa relação nossa, professor e aluno, de forma virtual. Eu sinto a mesma angústia que você, do aluno tá conseguindo entender, do aluno conseguir ter o acesso, né, a esse conteúdo, como que ele recebe, como que ele absorve esse conhecimento. Então, a partir disso, eu venho lendo bastante, né, sobre essas metodologias para a gente poder tentar implantar, que eu acho super interessante. Sim, sim. Tudo é um desafio, né? Agora, por exemplo, na cultura, a gente está tendo alguns editais. A gente tem da Secretaria de Cultura, tem do Cine Teatro, né? E da Escola de Teatro MT. E o museu também vai lançar um de oficina e curso online, né?
Os horários variam entre 15 horas e 30 horas, né? E aí acho que a grande dificuldade de todo mundo, por exemplo, é onde disponibilizar, que plataforma disponibilizar, de que forma, se vai ter inscrição, se não vai. Então, a gente percebe que está todo mundo, de alguma maneira, se perguntando qual a melhor maneira de fazer, porque não tem nada pronto, né? Sim. Não tem nada pronto. Isso pegou a gente de surpresa e a gente precisa construir dispositivos funcionais, né, para aquilo que a gente deseja construir. Sim, eu gostaria de compartilhar uma última plataforma, que é uma plataforma muito acessível, que é o Google Artes e Cultura. O Google Artes e Cultura, ele permite um acesso tanto pelo navegador da internet do computador normal, e ele também possui um app para Android. iOS eu não tenho certeza. Para Android eu tenho certeza porque eu já instalei no meu celular. E nessa plataforma do Google, João, você consegue também fazer visita guiada em museus do mundo inteiro. Então, museu na Espanha, São Paulo, Minas Gerais, você pode conhecer pontos do Rio de Janeiro. Eu fiz uma visita no Morro de São Carlos, no Complexo do Alemão, essa semana. 360, igual você colocou, né? Nós vamos ter visita 360. Eu me sentia dentro daquele espaço. Talvez eu não tenha a oportunidade um dia de conhecer aquele local igual eu conheci pela plataforma, né? E eu acho isso super interessante. Eu entrei no Museu do Van Gogh em Amsterdã e eu consegui acessar pavimento por pavimento, né? Então isso vem mostrando que você pode romper uma barreira de espaço e tempo. Eu posso estar aqui em Cuiabá visitando o museu, eu consigo olhar na íntegra uma obra do Van Gogh, né? Eu posso perceber o estilo de pincelada naquele quadro, e se eu tenho interesse por aquele quadro, ele me traz toda uma descrição daquela obra, como que foi pensado, por que que foi pensado, e são lugares assim que eu não tenho expectativa de quando, como eu posso conhecer, né? Sim, claro, com certeza. Eu acredito que nós estamos num momento de reinterpretar o mundo. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para aprender e para transmitir, né, essas novas experiências que a gente está vivendo. Sim, você estava falando sobre as plataformas, né? Eu vi o Quebra-Nós pela primeira vez, porque como é o nome do grupo russo lá de balé? Eles disponibilizaram o Bolshoi, não sei como pronuncia. Eles disponibilizaram o espetáculo inteiro, por exemplo, né? Muita gente está disponibilizando. Muitos artistas também que nunca tinham feito lives, eles estão fazendo, muitas vezes como alternativa também, porque aí eles aproveitam a live de vaquinha, porque como por conta do isolamento não pode ter aglomeração, então muitos artistas estão passando necessidade, porque não tem de onde tirar, né? E aí essas lives estão funcionando para eles receberem doações e tudo mais. Então, de alguma maneira, está todo mundo se virando como pode, né? E, ao Sim. mesmo tempo, disponibilizando coisas. Eu acabei de ver também aquele cinema francês, tem um festival de cinema francês chamado... que o Sesc sempre apresenta, Varilux, eu acho. Também disponibilizou os filmes também numa plataforma, viu, gente? Que é de cinema contemporâneo francês. Então, essas coisas vão aparecendo, né? E isso é maravilhoso, magnífico. Eu acredito que seja o mais interessante de tudo isso, né? Essa relação que o outro mundo seja possível dentro de uma tela, né? Que a gente está vivendo. Mesmo que não seja uma presencial, só o fato de você ter acesso a um espetáculo desse, poder sentir essa emoção, eu tô fascinada. É lógico que eu também tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas resistências, mas eu acho que é um novo momento
Hoje, lá no Rio de Janeiro, você, pela plataforma do Google, você tem 4.000 itens do Rio que você pode visitar. Então, eu conheci o Teatro Municipal do Rio em detalhes, entendendo a escultura, entendendo os anjos que foram colocados e o porquê de cada anjo, a história. É a mesma coisa que você está fazendo aí no museu, apresentando a peça, contando a história. Eu acho que isso enriquece, né, a nossa alma. Ah, sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo não nos tira o sentimento de que a gente precisa dos abraços, né? Não, não, eu estou sentindo muita falta de todos os meus amigos que estão aqui assistindo, com a gente, tá participando desse momento. Eu sou muito do contato, da presença, estou sofrendo em casa, mas é um novo, né? É uma nova visão que a gente tem do mundo e que a gente tem que aproveitar. Sim, com certeza. E a gente está aprendendo todo dia, cada vez mais. O pessoal está pedindo os links para você depois. Aí, se quiser já Tá? colocar aqui, se quiser já colocar aqui, a gente pode depois botar também na edição, quando a gente for colocar no YouTube, É só ir colo- digitando aqui? na resposta. Tá. Eu vou digitando aqui, porque eu copiei alguns que eu gostaria de comentar, porque eu fui descobrindo isso, pesquisando, né, novas plataformas e como que eu poderia melhorar dentro da nossa sala de aula, como que eu poderia ajudar meu professor, como que eu posso ajudar meu aluno. E aí eu fui descobrindo coisas maravilhosas. E eu quero fazer uma visita virtual aí no museu também. Eu Ah, e conheço, assim que eu tiver pronto, a conheço o gente vai museu, mas disponibilizando. eu acho que eu vou, numa próxima visita, a gente acaba enxergando com outros olhos, né? Uhum. Você não vê da mesma forma. Ah, com certeza. A gente está preparando, né? Mas como você está falando, alguns museus, principalmente os museus da Europa e tudo mais, eles estavam já nesse processo adiantado, né? No Brasil, a gente atrasa, né? Atrasa esses momentos por conta da falta de recursos, né? Sobretudo para a cultura e tudo mais. E hoje em dia está cada vez mais difícil essa questão do recurso. É, Sim, é muito caro, né? É caro a gente fazer esse mapeamento 3D, né? E depois também colocar numa plataforma, num site e tal, sabe? sim, Então, sim, então são processos mais lentos mas que vão acontecer. A gente já está fazendo levantamento disso, está fazendo todo esse processo para poder colocar o mais rápido possível, né? O museu na rede, né? Para a gente conseguir continuar atendendo a população, porque essa é a missão do museu, né? Mas a gente, eu. Ah, pode falar. mas a gente já está fazendo algumas coisas, a gente acompanha a gente tem vídeos, está contando histórias sobre o prédio, sobre a arquitetura, sobre algumas peças, tá? Isso tudo está nas nossas redes aí, deem uma olhada, nos sigam, tá? E toda quarta, a partir de quarta-feira, a gente tá com programação de quarta a domingo. Tô ligando meu celular aqui na tomada porque tá acabando minha bateria. Tudo bem. Pessoal, O pegou último. aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação a fazer? Alguém perguntou se a Manu tá aí? Manu, um beijo, eu vi. Ulisses, eu vi. Todos os meus colegas de trabalho. Obrigada, gente. Tô nervosa, João. Você me colocou numa enrascada, hein? É nada, é tranquilo, você está na sua casa, estou na minha. Eu tenho até medo dessa É, informalidade. eu também fico com medo. Mas eu acho que essa troca é importante. Beijo, Manu. Essa troca é muito importante. Sim, sim.
Sim, a Viviane está pedindo para eu lembrar aqui que nós temos uns vídeos também, toda quarta a gente lança um Você Sabia, eu já falei, Viviane, que é quando a gente conta coisas do museu. Mas Ai, veja bem, tem o... Oi? Pode falar. meu filho tá pedindo um beijo aí, ó. Beijo, meu Ah, tá. filho. Maravilha. Desculpa, desculpa, Não, João. imagina. Pode falar desse. É pílulas? São pílulas? Agora tá na moda, né? A gente fala pílula Não, do chama... conhecimento. como se fosse, são pequenos videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, né, onde a gente vai explicando. Aí pega uma peça, conta a história dela, conta o período e tudo mais. E aí tem uma artezinha, a gente também trabalha comunicação, que é muito bom, que é o Diego, acho que ele está aí. Ô, Diego, você trabalha muito bem, Diego. Ah, e ele está fazendo os videozinhos e a galera está gostando bastante, né? Toda quarta-feira a gente lança um novo. Aí a gente já tem sobre Dom Aquino, que é um dos personagens do museu, tem sobre o prédio, a arquitetura, e algumas peças, né? E aí a gente vai toda semana lançar um enquanto persistir, né? É o isolamento social. Então, Ai, todo que mundo bacana. convidado. Bacana. Vamos, E é no canal do YouTube? tá no canal do YouTube, mas também tá no Instagram. Procurei no Instagram, que vocês acham também. Instagram, Facebook, e a gente tem Twitter também, tá lá também colocado, todas as redes. E um A gente blog está precisa sendo atualizado. nós precisamos compartilhar com os nossos alunos de arquitetura, né? Saber sobre a arquitetura do museu é fundamental. Ah, maravilha, com certeza. Inclusive, a gente está com um plano agora de lançar o edital para fazer cursos, né? Eu não sei se você Uhum. se lembra, eu cheguei a falar disso. E aí a gente está procurando uma parceria, inclusive, aí para usar uma plataforma, né, de uma instituição educacional, para a gente conseguir fazer essas oficinas funcionarem e tal. Fica aí a, Fica a dica, né? Ué, fica a vamos fazer a dica. ponte. É, Eu sou aberta ao novo, adoro fazer evento, adoro fazer evento, proporcionar, e aí se eu puder ajudar de alguma forma, a gente vai tentar e a gente, vamos ver, se der certo, a gente faz. maravilha. Quem sabe nasce um... Pode contar sempre comigo. Maravilha, que bom saber. E aí, professora, mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? João, na verdade, assim, eu acho que o que é mais importante, né, de tudo isso é a gente estar aberto ao novo, né? De nada adianta a gente ter também um monte de plataforma e um monte de curso, se a gente não tiver aberto ao novo, a aprender dessa forma nova, a compartilhar. A gente precisa estar disposto, a gente precisa estar disponível para isso, né? Porque também gera um tempo que você está lá pesquisando, está consultando. Eu acho que isso é o fundamental, a gente precisar ser otimista, mudar a forma de ver, deixar de enxergar só problema e fazer as coisas acontecerem, né? É muito fácil eu ficar reclamando que a sua aula não está boa, que o seu vídeo não está bom, que você está travando e eu não estou aberta a receber isso, né? Então, eu Uhum. acho que a gente precisa mudar a forma de pensar também. Acho que isso é fundamental. Olhar diferente para tudo isso. A história da autonomia que eu estava falando, né? Que eu acho que Sim, para os adultos, eu acho que deveria ser mais fácil, né, de compreender. Mas eu já dei aula no FMT 2 anos como substituto. Nem sempre os adultos também eles compreendem que eles já estão numa posição de autonomia, né? Então estão sempre muito desejando que as coisas sejam mais mastigadas. Aí você dá um texto, o texto é muito difícil, aí ele espera que a explicação da aula seja suficiente para ele entender, e aí ele não entende que contato com o texto é fundamental para que a aula funcione, e ele consiga com a aula destravar as dúvidas.
Mas há sempre uma galera que se coloca numa posição de heteronomia, né? Ou seja, ele depende do outro para entender, ele depende. Ele nunca se vê, quando ele vê diante de uma dificuldade, ele nunca vê, bom, a dificuldade é minha e eu preciso superar essa dificuldade, então, se eu li uma vez e não entendi, eu tenho que ler duas, três, quatro, né? Essa dificuldade dele é sempre transferida dentro desse processo educacional para o professor. E se o professor não consegue abrir a cabeça dele numa chave, o professor é ruim de didática, né? É um termo que os alunos usam eu, bastante. eu ouvi de uma professora essa semana que ela fez um comentário assim: se o aluno pudesse levar ela para casa, deixasse ela sentada lá do lado dele, falando toda hora, né, a resposta para as dúvidas, inclusive arrumando o trabalho dele, ele faria, né? Então a gente tem esse perfil sim, né, de que é tudo na hora, imediatista, mastigado, não quer nem ter o trabalho de procurar de outra forma, né? Sim, e essas dinâmicas, eu acho que ela vai exigindo isso. Se a pessoa não Sim, superar, se ela não atingir um ponto de autonomia, ela sucumbe, ou seja, ela não vai conseguir fazer, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir aprender. Porque dentro dessa dinâmica do distanciamento, as pessoas precisam, ele exige das pessoas maior autonomia dentro dos seus processos. E esse sim, debate sobre autonomia na internet, por exemplo, ele é antigo, né? Por exemplo, o YouTube, muita gente faz esse debate. Em função dos tutoriais do YouTube, por exemplo, vai dizer que é possível ser autodidata em quase tudo. Porque eu acho todos os tutoriais do mundo no YouTube, né? sim. Só que para isso demanda uma autonomia, uma vontade, um desejo, né, da pessoa querer buscar. Ou seja, ter alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer. O YouTube não vai te obrigar a fazer isso, né? Você precisa ser movido por alguma curiosidade, algum interesse de aprender. A plataforma em si, ela é mera tecnologia, né? Sim. E agora, nesse momento, eu acho que as pessoas estão sendo desafiadas nesse sentido. E eu fico feliz que os meus alunos do ensino fundamental já estão tendo contato com isso, e eu espero que isso sirva para que eles se tornem adultos mais independentes e mais criativos, né, em relação à internet. Criativos e curiosos em relação à internet. E saber procurar, né, João? Você é um professor mediador e que você vai indicar a fonte, mas ele precisa saber também buscar uma fonte saudável, uma fonte segura, né? Não é qualquer fonte, não é qualquer local que ele vai procurar. Isso também é fundamental, essa curiosidade. Não é porque eu vou jogar lá no Google a palavra e a primeira que aparecer é o que eu vou utilizar, né? Saber fazer uma seleção de um conteúdo que realmente seja relevante, que tenha um caráter científico, não é qualquer informação, né? Porque a gente também tem isso, tem muita informação e qual informação eu vou utilizar, né, para aquilo ali que eu estou precisando. Isso aí também é importante. Essa autonomia de busca, como eu vou buscar, como que eu vou conhecer, também é importante. Sim, e o professor está ali para ampliar um pouco essa informação, né? Ninguém busca informação sem uma informação anterior. As pessoas falam, mas você tem um mundo na internet. Não, você não tem um mundo na internet, você tem a internet e o seu mundo. E você vai ouvir a música baseada no seu mundo, quer dizer, se você não tem o hábito de ouvir música clássica, você não vai buscar isso no YouTube, né? Você vai ouvir, vai continuar ouvindo as músicas na internet que você costumava ouvir no rádio, percebe? Sim, Então, e o professor, ele media essa superação, né, cultural que a pessoa tem, né, esse limite cultural, para que, a partir dessa superação, essa ampliação, não superação, no sentido de alargamento, né, a partir disso ele consiga transitar pela internet atrás de mais informações, atrás de mais coisas, né? Agora, o professor não pode ser o mentor, essa professora, né, amarrada lá, escravizada por esse aluno, por esse estudante, né, há 24 horas dizendo como ele deve pensar, o que deve fazer, como deve escrever. É preciso superar essa preguiça, viu, minha gente?
mas tá mudando, tem bastante gente mudando. Acho que a gente tem que parar de ficar falando toda hora, né? Ai, tá difícil, eu não consegui, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente sabe que todo mundo vai ter uma dificuldade pontual, específica, e o ser humano é isso, né? Essa evolução é romper essa dificuldade, essa barreira e fazer o melhor de você para aquilo que você ama, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Tem aluno que chega às vezes e fala assim: ai, eu tô cansado de fazer esse projeto, eu já mudei 5 vezes. Eu falo assim, mas você está estudando e está cansado, né? Você vai fazer isso para o resto da sua vida, você não pode estar cansado, né? Então, a gente precisa mudar, mudar essa forma de enxergar. Eu fiz uma vez só, não, tá ótimo, é assim e tá tudo bem, né? E não é, a gente refaz, tudo é dessa forma. Ah, sim, mas é porque a coisa da educação, educação pragmática, né? Uma ideia de que a educação ela tem um fim. Então eu aprendi, eu sou tal coisa, né? E as pessoas não percebem que, no geral, uma profissão ela é mutante, né? Até o mercado exige que você se adapte, como no caso agora. Nós, da área de educação, que trabalhamos com educação, um vírus exige que a gente se adapte. Tem professores que não sabiam, mal sabiam lidar com o computador, que estão tendo que lidar com plataformas digitais. Então, Sim. não tem isso. Sou formado em, sabe? Como se o diploma que a instituição desse para ele, desse tudo que ele precisa para ser um profissional. Quando, na verdade, não. Ele ser um profissional, ele vai ter que lidar com dificuldades diárias, né? E com não saberes diários e vai ter que superar. Não, e essa busca pelo conhecimento é constante, né? Essa atualização, ela é constante, não para. A gente, eu sempre falo assim, estou fazendo doutorado agora e toda hora eu fico em crise, porque eu falo assim, eu não sei nada. E quanto mais eu leio, parece que eu menos sei. E isso é interessante, você manter vivo essa questão de querer conhecer, querer entender, como é que você faz isso. Eu tive a oportunidade no doutorado de conhecer autores e conhecer textos que eu nunca imaginei que eu pudesse ler na minha vida, né? E depois dele eu fui conhecendo outros e outros e outros. Eu acho que isso é fundamental, essa busca é fundamental. A gente tem que estar buscando sempre. E um bom livro vai sempre te colocar na posição de idiota. Você vai se sentir na primeira leitura como um idiota, porque ele necessariamente vai ser um livro difícil de ser lido. Os maiores, os grandes livros, os clássicos são muito difíceis de serem lidos. Então, é impossível fugir a isso, né? A gente precisa se acostumar a se sentir idiota nesse processo, de se sentir, não sei, sendo competente, tá? E usar isso de maneira efetiva, como você falou, não é? Ô, João, eu não me sinto idiota só na primeira leitura, não, viu? Eu fico me Não, sentindo claro. na segunda, na terceira. Eu falo, não é possível, isso não é para mim. Pois é, mas eu calcule lendo Kant. Não sei se você já teve oportunidade ou obrigação, não oportunidade. Geralmente o pessoal que lê Kant lê por obrigação. Então, o Kant, né, o Crítica da Razão Pura, é um livro que necessariamente faz todo mundo se sentir idiota. O Heidegger, não tem como escapar. Eles são assim, super difíceis. Pode ler 30 vezes. São estudos para a vida toda. E só quem gosta, né, mesmo, que vai ficar estudando isso a vida toda. Agora, por exemplo, graduação, você vai ler aquilo, vai tentar ouvir o professor, vai, sei lá, sonhar com aquilo e não vai entender direito. Sim, é verdade. Concordo com você. Eu estou tentando entender Bachelard nesse momento. Bachelard é outra pedra, viu? Esse daí é complicado. Boa Tem um colega sorte. meu que a gente está tentando desvendar, então tá difícil. Sim, esse é complicado, esse é difícil. Mas o importante é Muito. manter a chama, né, essa curiosidade acesa e a vontade de superar esse desafio. Eu acho também, tem coisas que são clichês porque elas foram muito repetidas, mas as pessoas, porque elas foram muito repetidas, não prestam atenção ao sentido delas, né?
Por exemplo, a frase do Sócrates, que é eu só sei que nada sei, é basicamente isso, né? Então, o que ele fazia era chegar em pessoas arrogantes, que se julgavam detentoras de saber, né? E perguntava para essas pessoas, começava a fazer uma entrevista, inquirindo, até que as pessoas ficavam encurraladas, né? E chegavam a admitir, bom, tá bom, não sei, sou juiz, mas eu não sei nada sobre justiça. E aí, e aí depois perguntavam para ele, e aí, Sócrates, mas então, o que que é a justiça? Você que é o bonzão da boca aí, você tá me desafiando. Aí ele falava, também não sei. Porque, assim, a grande sabedoria para ele é justamente a capacidade que a gente deve ter de admitir que não sabe, né? Ou de admitir que precisa aprender. É o ponto de partida, né? Sim, e a sala de aula é essa troca, né, João? Antes a gente tinha aquela visão que o professor, né, ele ficava num certo patamar, ele era a sabedoria ali na sala, e hoje a gente vê que existe uma troca muito saudável. Tem alunos que traz conteúdos que às vezes a gente, né, não conhecia, e aí você vai aprofundar. Eu acho que esse compartilhar, que antes, né, vou colocar na minha época, que você deve ser mais novo que eu. Na minha época a gente não tinha tanto esse acesso que hoje a gente tem, mas esse compartilhar, né, tem aluno que traz assuntos e vem compartilhar coisas super interessantes, e a qual eu também não tinha o conhecimento. Então a gente nunca sabe de tudo, né? Isso é importantíssimo. Isso é importante. Essa troca, esse compartilhar, eu acho que é fundamental dentro da educação. Legal. E utilizar a plataforma de forma saudável, né? As redes, não só para entretenimento, mas para conteúdo mesmo, né? Para conteúdo que tenha um embasamento teórico sólido, não seja nada superficial, né? Isso é interessante. Legal. Professora, o nosso tempo está acabando, o Instagram tem 1 hora só de live, daqui a pouquinho ele cai sozinho. Tá então, bom, a gente está se encaminhando João. para o final. Eu queria que a senhora caminhasse para o final aí, fizesse considerações finais. Bom, eu primeiro agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o seu convite, fiquei muito nervosa também, né, com o convite, porque é tudo muito novo também, mas agradecer esse espaço, me colocar à disposição para tudo que você precisar, a gente está lá de portas abertas, eu acho que a gente tem que promover mesmo, e no que eu puder contribuir, pode sempre contar comigo, tá? Ah, maravilha, vou sim, vou conversar com você sobre essa história da parceria aí, se você ajudar a gente a conversar lá. Vamos lá. Seria ótimo essa parceria aí. Vamos conseguir. Maravilha. Vamos conseguir, tá? Muito obrigado, professora, pela gentileza, tá? E pela disposição de estar aqui com a gente, tá bom? Gente que participou, que entrou, que saiu, que caiu, muito obrigado. Todo mundo que ficou ouvindo a nossa conversa aqui. Espero que eu não tenha sido chato falar demais também. Espero que eu não tenha me comportado como um entrevistador falastrão. Nada, foi ótimo. Muito Estamos obrigado, gente. aprendendo juntos. Ah, sim, com certeza. Aprendi bastante. Muito obrigado, gente. Boa noite, tá? Se cuidem. Olha, Fique em juízo não é casa. Fique em casa, não é para fazer festinha, minha gente. Não é para fazer festinha. Não é para ir no mercado toda hora. Vamos lá, use máscara, álcool em gel, ok? Não vamos deixar esse vírus se espalhar. Vamos espalhar só conhecimento. Boa noite. Sim. Conhecimento, arte e amor, tá, gente? Só que a gente pode espalhar. Tchau, até mais. Tchau.